De que nós fizemos um processo muito detalhado de verificação. Quero encerrar dizendo o seguinte: haja uma mudança e um impacto, um choque cultural intenso na nossa universidade. É possível e visível observarmos que já temos uma maior presença de mulheres na nossa instituição, há cursos que estão passando por um processo profundo de feminilização, presença forte de mulheres, de meninas brancas, nos cursos de engenharia, nos cursos de matemática, física, de ciências e tecnologia. Isso que nós consideramos muito positivo, né? O resultado de ingresso de alunos autodeclarados gays, lésbicas e trans, e o resultado de um ingresso forte de alunos em condições de vulnerabilidade social. Isso constituiu na instituição um fenômeno novo, que são a constituição dos diversos coletivos. A universidade tem hoje os seus 34 unidades, as suas 24 cidades, coletivos de toda a natureza. E nós queremos, inclusive, implementar uma política para os coletivos. E aí gera uma questão que eu queria sugerir à Defensoria, tanto do Estado como da União, uma observação de uma questão fundamental. A presença desses grupos e a organização desses grupos em coletivos provocou uma manifestação intensa de violência. Os campos das instituições já eram campos inamistosos, de acordo com o que foi apontado pela Comissão Parlamentar de Inquérito de 2014 da Assembleia Legislativa de São Paulo, já era um campo hostil para esses grupos. Com o aumento da presença desses grupos, essa hostilidade se intensificou. Então é necessário ter uma política importante, focada, centrada para a observação desses fenômenos, para coibi-los e, na medida do possível, avançar para a judicialização de questões como essa. É importante isso. Não é um caso só da nossa instituição, de várias instituições. Os alunos estão temerosos frente a um novo cenário que se desenha a partir de agora. Então, acho que é importante lidar com isso, criar condições e mecanismos para a verificação dos direitos desses grupos em condições vulneráveis na universidade. Uma segunda questão que também nos parece importante: avançar para a institucionalização de políticas públicas de direitos humanos nas universidades. Nós começamos a desenvolver um projeto na nossa instituição chamado Educando para a Diversidade, que é um projeto institucional para assegurar direitos institucionalizados. Não é uma política da gestão A, B, C ou D, mas uma política da universidade. Como, por exemplo, avançar na adoção do nome social, avançar em mecanismos que assegurem a permanência de alunos em condições de vulnerabilidade social, avançar na constituição de grupo de estudo e pesquisa que aprofunde o debate sobre essas questões na universidade. Hoje, por exemplo, eu acho que a questão central é o ingresso, a questão da permanência, mas também o enfrentamento da violência epistêmica na universidade. Então é necessário fazer um debate político, constitucional, epistêmico na universidade. Então é necessário avançarmos nessa direção. E encerrando, acho que é importante criar um espaço para que as universidades possam retroalimentar seu debate e discussão sobre essa questão. Por exemplo, nós tínhamos muitas dúvidas sobre o que fazer com os alunos que ingressaram na universidade antes da comissão da verificação. Aí nos debruçamos sobre o nosso estatuto. E o estatuto diz: todo e qualquer aluno, a qualquer momento, pode ser chamado para fazer verificação da documentação apresentada. Nós passamos, então, a observar que a documentação de autodeclaração é um documento como outro documento qualquer. Da mesma forma que um aluno que apresente um documento falso de conclusão de segundo grau deve ser verificado, um aluno que apresenta uma falsa declaração, autodeclaração, deve ser verificado também. Então, estamos fazendo esse espelhamento, né, para que a gente pudesse ter uma sólida consistência jurídica para poder fazer essa verificação. Mas nós precisamos avançar nesse debate, precisamos avançar nessa discussão para que as comissões tenham mais solidez jurídica para decisões políticas que elas precisam adotar. Então, de modo geral, eu agradeço o espaço para a gente poder falar um pouco sobre nossa política de inclusão na universidade. Nós estamos num momento crucial dessa política, achamos que é um momento decisivo dessa política. Temos um apoio incondicional da gestão da universidade, na figura do reitor, que hipotecou toda a sua influência política na decisão, deliberação, observação desse fenômeno. Encontrou-se pessoalmente com o Frei Davi, com o grupo do Educafro, temos feito reuniões permanentes para fazer esse debate. Achamos que é legítima essa reivindicação da Educafro,
estamos abertos a discutir com todos os grupos sociais organizados da sociedade para que a gente possa aprimorar nossa política pública de inclusão. Encerro dizendo que nós estamos nesse debate há um certo tempo. Em 1995, quando foi formada a primeira comissão para discutir políticas de cotas na Universidade de São Paulo, a partir da coordenação do professor Kabengele Munanga, que foi meu orientador no doutorado, nós já tínhamos esse debate, essa discussão feita. Nós estávamos convencidos da necessidade das cotas. E confesso a vocês que nunca, né, nos meus piores pesadelos, nós havíamos imaginado que seria necessário ter uma comissão de verificação. Nunca imaginamos isso, né, durante todo o debate, toda a discussão que nós fizemos. Em função do volumoso casos de fraude que nós temos verificado, nós percebemos o grau da nossa ingenuidade em acreditar que fosse possível ter uma política pública efetiva que atendesse à necessidade da população negra. Quando nós perdemos essa ingenuidade, temos que construir uma possibilidade efetiva de verificação e desligamento desses casos, que vai gerar um outro problema, que o que nós faremos com as vagas daqueles que foram desligados ao longo desse processo. Uma sugestão boa tem sido dada pela Universidade Estadual de Londrina, de fazer com que todas as cotas indevidamente ocupadas por fraudadores voltem para os vestibulares subsequentes até serem ocupadas por alunos pretos e pardos. E me parece uma questão importante, fundamental, e acho que nós precisamos avançar no marco legal dessa questão. Muito obrigado pelo espaço e estamos juntos para dar continuidade a esse processo, a essa luta política. Você falou de uma universidade que tem... Universidade Estadual de Londrina. Obrigada, professor Juarez. Vou convidar agora aqui o professor José Alves de Freitas Neto, que é coordenador executivo da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp, aqui representando o reitor, o professor Dr. Marcelo Nobel. Boa tarde, bom dia a todas as pessoas. Quero pedir desculpas inicialmente pelo atraso, porque vir de Campinas não contávamos com um trânsito tão grande hoje na cidade de São Paulo. Algumas menções já foram feitas aqui em relação às políticas adotadas na Unicamp, principalmente para o ingresso que nós estamos debatendo para 2019, com a adoção das cotas étnico-raciais, de fato, neste primeiro vestibular, com a criação do vestibular indígena, que vai ser realizado no próximo dia 2 de dezembro, e com a adoção de parte das nossas vagas pelo Enem. A Unicamp tem política de ação afirmativa e inclusão social, considerando princípios de escola pública e critério étnico-racial desde 2003, com o PAAS, e no ano passado foi, a partir de uma grande mobilização da Frente Pro Cotas e de movimentos sociais da Universidade Estadual de Campinas, houve uma aprovação magnífica dentro do Conselho Universitário pela variação nos sistemas de ingresso na Unicamp para permitir maior inclusão. E a Unicamp aderiu ao princípio das cotas étnico-raciais com uma política, eu diria, bastante ambiciosa, porque ela é de 25% para critério étnico-racial, não apenas incidindo apenas sobre escola pública, como parte do sistema da lei de cotas do sistema federal cria. Então, na verdade, a Unicamp tem uma meta de 37,2% de cumprir, que esses 37,2% seja entre todos os estudantes e não apenas sobre a metade de estudantes de escola pública. Feita essa ressalva, esse esclarecimento, trazer alguns dados do nosso primeiro vestibular com esse princípio, nós tivemos um dado que nos surpreendeu, né, negativamente, inclusive. Nós tínhamos uma expectativa de inscritos, e dessa expectativa de inscritos, 21,8% se autodeclaram preto e pardo no critério sociocultural. Mas apenas 12% dos candidatos se declaram optantes pelo sistema de cotas. Então, isso para nós é um grande mistério para poder entender como é que isso vai se desenhar adiante. Nós temos algumas hipóteses, né? Uma delas é que talvez o aluno tivesse entendido pouco o sistema, porque há um sistema de migração na Unicamp. O candidato que opta pelas cotas na Unicamp nunca é penalizado,
Porque, preenchidas as cotas, ele continua concorrendo na ampla concorrência. Ele migra de um sistema para outro. Porque é assim que nós temos cotas efetivas de 25%, mas com a pretensão de chegar a 37,2% no mínimo, que é a representatividade da população do Estado de São Paulo. Então, talvez, como parte das universidades, tem um sistema rígido, onde você concorre nas cotas, e aí o candidato, no vestibular tem só 15% das vagas, porque esses outros 10% nós vamos buscar na adoção do Enem, né, como nos sistemas. Então, às vezes, o candidato pode ter sentido esse estranhamento. Por outro, há uma leitura, vamos pensar assim, um tanto quanto mais altruísta, que o candidato autodeclarado preto e pardo, no critério socioeconômico, que não se vê como necessário recorrer às cotas, não tem optado pelas cotas. Por quê? Quando a gente vê o cruzamento por critérios socioeconômicos, né? Então, só para dizer assim, eu sei que são muitos dados e muitas informações, mas entre os autodeclarados pretos e pardos que optaram por cotas, 26,5% se declaram pretos e 73,5% se declaram pardos. Quando nós vamos para os autodeclarados pretos e pardos não cotistas, apenas 6% se declaram pretos e 93,6% se declaram pardos. E quando a gente olha pelos critérios socioeconômicos, 50,4% dos cotistas ganham até 3,5 salários mínimos. Entre os PPs não cotistas, 30%. Né? Então, nós temos aí um perfil muito próximo do autodeclarado preto e pardo no critério sociocultural, mas que não optou pelas cotas, um critério muito idêntico ao estudante da escola pública que não tem, que é de população não negra. Então, só para a gente pensar aí, é um dado que nós vamos ter que conversar com esses candidatos, aqueles que ingressaram, né, para ver como é que esse resultado vai impactar no número final, para dizermos se cumprimos ou não a nossa meta de termos, já pelo menos este ano, aproximadamente 30% dos estudantes sejam autodeclarados pretos e pardos. Então, todas as nossas simulações eram, tendo uma cota de 25% fixas, como piso, nós teríamos, porque o sistema da Unicamp é bem complexo mesmo, foi algo bem engenhoso para se inventar uma fórmula de dar notas e notas que os alunos autodeclarados pretos e pardos, mesmo que se ele ultrapassou os 25%, só para dar eu posso esclarecer depois se não ficar claro, tem 25% de cotas, mas se ele tem nota superior à nota mínima, ele vai entrar até 37,2%. Então, ele vai passar adiante de todos os demais candidatos que não sejam optantes por cotas. Então, é nesse sentido que, para nós, surpreendeu negativamente a baixa adesão, porque nós supunhamos que 80% dos autodeclarados pretos e pardos fizessem a opção pelo sistema de cotas, porque também podemos considerar que algum candidato não queira, de alguma maneira, né, aí na leitura pessimista, né, se ele não quer ter no seu histórico dito que ele entrou por um sistema de cotas, considerando vários preconceitos que ainda perduram em torno desse tema. Eu sei que o debate aqui na Defensoria hoje é para discutir em torno das políticas, né? O termo de declaração do estudante é similar ao que já foi mencionado aqui da Universidade de São Paulo, da USP, por características fenotípicas. A Unicamp está criando uma Secretaria de Direitos Humanos, e dentro dessa Secretaria de Direitos Humanos vai ter uma Diretoria de Direitos Humanos, e dentro dela vai estar vinculada a Secretaria de Ações Afirmativas, que vai acompanhar a política de implantação das cotas, do vestibular indígena, né, da adoção dos ingressos dos estudantes indígenas e assim por diante. Não está prevista uma comissão de averiguação neste primeiro ano, né, até mesmo porque nós queremos entender como é que o sistema vai funcionar. Né? O que está previsto havendo denúncia, havendo apresentação formal junto à ouvidoria da universidade ou diretamente com a criação da diretoria, vai ser averiguado e aí assegurado o direito ao contraditório, evidentemente, pode vir a ser cancelado, porque temos o mesmo entendimento do colega da Unesp de que uma declaração falsa, ela é igualmente, é um documento de fraude, tal como um histórico escolar poderia, e isso levaria ao desligamento automático do candidato, tá certo? Então, em linhas gerais, é o que nós temos
para apresentar e depois, durante o debate, podemos esclarecer eventuais dúvidas, tá bom? Muito obrigado. Você mencionou, professor, que no momento ainda não está prevista a comissão de verificação, mas que além de denúncias elas serão apuradas. Qual o canal hoje na Unicamp para recebimento dessas denúncias? A ouvidoria não. Hoje o canal da universidade é a ouvidoria, né? E pela ouvidoria instaura-se uma sindicância e é averiguado. Eu posso, já que voltou a palavra, eu vou falar rapidamente. Até o ano passado, então, mesmo é visível que até o ano passado o candidato não entregava uma declaração, né? Simplesmente ele preenchia no formulário de inscrição, porque era o sistema do país. Com a política de cotas, ele vai entregar essa declaração, ele se inscreveu online, mas ele vai entregar formalmente isso no ato da sua matrícula, que nós supomos que também já deve gerar, possa inibir uma tentativa de fraude, porque você estará, sendo um estudante branco, chegará diante de todo mundo, que é uma comissão que recebe as matrículas, né, entregar uma declaração visivelmente falsa. As próprias comissões serão orientadas, inclusive, de levantar suspeitas e questões que podem ser formalizadas pelas próprias comissões, né, de recebimento desses estudantes, como daquilo que esses dados tornar-se-ão públicos, o que hoje não é. Pelo sistema de paz na Unicamp antes, as pessoas que se inscreviam no sistema, pegando a bonificação extra de ser estudante autodeclarado, pré-equipado e indígena, essa informação ela é repassada apenas para as coordenadorias de curso, mas elas não são públicas. Então, também a publicidade dos resultados, dizendo quem entra por cotas, quem não entra, é algo que nós imaginamos que ajudará a combater as fraudes, né? Mas eu posso dizer que indo ver a prova no ano passado, no vestibular, no principal prédio na cidade de Campinas, e nós tivemos um resultado de 22% de alunos autodeclarados pré-equipados, a olho nu, desta mesma maneira, eu posso dizer, concordando com os que me precederam, de fato, nós não temos esse índice de 22% de alunos já matriculados na Unicamp. Esses dados estão públicos? Todos os nossos dados são públicos na página da Convest de todos os anos, de todas as séries, né? Então, esses dados permanentemente nós atualizamos e informamos. Bom, então... Oi? Acho que está funcionando. Está funcionando? Bom, então, dando continuidade, eu vou convidar aqui para falar um pouco também da sua experiência em relação a essa questão do combate às fraudes, em relação à política de cotas, a professora Elisa Lucas, aqui representando a Coordenadoria de Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de São Paulo. Bom dia a todos e todas. Eu vou falar um pouquinho, vou fugir um pouquinho, né? Porque a gente vai falar da Prefeitura na questão da experiência nossa com os concursos públicos. Eu assumi como secretária executiva adjunta, obrigada, desde 17 de setembro, portanto bastante recente, mas se há uma área que nos traz preocupação e que a gente tem acompanhado é a questão dos concursos públicos. Considero bastante interessante o número de pessoas que já entraram, né, que foram efetivados na Prefeitura através de concursos de cotas. A lei começou em 2013, foi regulamentada em 2014 e até agora são 1.256 pessoas incluídas por concursos públicos, né, aderindo cotas. O que nos preocupa? As fraudes, evidentemente, como todo e qualquer concurso, né, onde se fala de cotas. Mas a própria lei, no início, deu brecha, porque falava que havia um percentual de cotas de 20% reservado para afrodescendentes. Daí não precisa imaginar, né, quando você coloca afrodescendente, abriu o leque, e aí só depois foi percebido que precisava fazer essa correção, né?
Nós temos também uma comissão para averiguação dessas fraudes, onde faz parte a sociedade civil e funcionários lá da Secretaria de Direitos Humanos. E o que eu percebi? Na minha percepção de militante há mais de 36 anos, estando dentro da gestão pública, né, eu participei do Estado como presidente do Conselho por 2 gestões, 8 anos, e depois 6 anos na coordenação de políticas para a população negra e indígena na Secretaria da Justiça. O que a gente percebeu? Ainda como o tema é novo e polêmico, havia necessidade de fazer, então, uma capacitação das pessoas. Porque, normalmente, o pessoal da banca, o que eu percebi é que eles estavam ali querendo entrevistar um ativista. As cotas não são para os ativistas. São também para os ativistas, e vamos respeitar, mas não são para os ativistas. São para pessoas pardas, né? E pretas. E isso não estava sendo atendido. Então, agora, no dia 23 de outubro, aqui nesse local, nós conseguimos trazer o professor Sidney de Souza, que é do Ministério de Direitos Humanos, para fazer uma capacitação, inclusive para as pessoas que vão participar agora da aferição, da banca de aferição. A gente está exigindo que tenha participado desse curso, né, para fazer com mais realidade, né, com mais acerto, essa questão da aferição das cotas. Como sociedade civil também participa aí do CAFRA, que é parceira nossa lá e se faz presente nessa questão da banca de cotas também, e nos demais eventos lá do nosso setor. Uma outra preocupação que eu trago aqui é a questão da permanência, que a pessoa passa por cotas, ela é admitida, aí tem o estágio probatório, onde você pode se deparar, e a gente tem percebido, não posso afirmar ainda com certeza, está em verificação, chefes que não gostam do sistema de cotas, chefes que às vezes são racistas, e aí aproveita, né, essa questão da experiência, essa questão do estágio probatório para demitir pessoas negras. Esse é um outro problema também. E a questão da pessoa entender o que é preto, o que é pardo nesse país. E quem é que tem direito às cotas, como eu já disse. Agora, eu queria fazer uma observação aqui. Como eu fui 6 anos da Secretaria da Justiça na coordenação, eu posso dizer que a gente acompanhou, aliás, não era nem na coordenação, eu era presidente do Conselho, a instituição da pontuação acrescida nas FATECs e ETECs, que, aliás, terminava ontem a inscrição para os vestibulares, tá bom, vou apressar, mas foi prorrogada até o dia 19. Pela nossa verificação, e não é uma coisa atual, até porque isso foi feito há algum tempo, há sim um aumento da presença de pretos e pardos nas FATECs e ETECs. Ontem eu passei boa parte do meu dia e do domingo também, ligando, falando com as entidades negras que a gente tem o contato do Estado, para que haja participação dos pretos e pardos, sim. Claro que eu também entendo que as cotas são mais efetivas, né, na hora que é aplicado aí o vestibular. Mas a gente também não pode deixar de considerar essa política pública que tem um efeito importante. Finalizando, eu quero cumprimentar aqui a Defensoria, né, por essa audiência pública, dizer da nossa satisfação em tê-los como parceiros aí nos próximos eventos e que a gente possa, sim, construir juntos políticas públicas e aperfeiçoá-las, que também é muito importante. Obrigado. Bom, dando aqui sequência, eu vou convidar Bruno Ribeiro, que é representante do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp. Enquanto o Bruno se dirige aqui à mesa, eu queria só salientar o seguinte: para quem chegou depois do início da audiência pública e não pegou os avisos, as pessoas que não se inscreveram no momento da chegada e que desejem se inscrever, seja para fazer alguma fala, seja para pedir esclarecimentos em relação às manifestações que já foram feitas, podem fazê-lo, tá? A Beth, que é a nossa assistente social aqui do núcleo, está aqui no cantinho, vai coletar essas inscrições. Acho importante que, após essas manifestações iniciais, inclusive, a gente possa trazer as dúvidas que os presentes tenham para aproveitar, né, a presença dos representantes das instituições aqui presentes. Eu queria salientar também, já que a USP tem sido bastante mencionada, que nós oficiamos a USP
por mais de uma vez esse ano. Fizemos ofício em maio, a coordenação do núcleo em conjunto com a Educafro, um outro em agosto, salvo engano, né, Vini? E pedindo informações em razão das lacunas que a gente vinha observando no tocante ao edital, né, do vestibular agora para ingresso em 2019, pedindo informações sobre como eles pretendiam aplicar a política de cotas, pedindo transparência, pedindo que eles publicizassem dados, inclusive em relação ao número de inscritos por cotas, em todas as fases, solicitando que nos informassem como eles pretendiam fazer o controle da autodeclaração dos candidatos concorrentes pelo sistema de cotas, e nenhum desses questionamentos foi respondido, né, nenhum desses ofícios foi respondido pela USP. E que também não se faz presente aqui nesse momento, infelizmente. Também em relação a uma questão que o professor Juarez apresentou, desse fenômeno, né, da violência nas universidades, né, acho importante salientar que no núcleo nós temos nos preocupado bastante com essa temática, né, que foi uma temática que apareceu para a gente principalmente durante o processo eleitoral, onde a gente viu, né, uma exacerbação de discursos de ódio, intolerância. Inclusive na própria USP a gente acompanhou e tem acompanhado um caso em que diversos emblemas nazistas foram registrados dentro da residência estudantil, né, dentro da moradia estudantil, aparentemente nas portas dos alojamentos de estudantes bolivianos, né. O nosso núcleo, ele atua em questões LGBT e também racial e de xenofobia, né. Então a gente oficiou a USP buscando saber que tipo de providência estava sendo adotada para apuração dessa ocorrência. Oficiamos a Ouvidoria Geral da USP, oficiamos a Procuradoria da USP, oficiamos a Superintendência de Assistência Social da USP, que é quem gere o CRUSP, salvo o melhor juízo, e obtivemos uma resposta da Ouvidoria no sentido de que a Superintendência estaria apurando, mas uma resposta bastante genérica, né? A nossa intenção é fazer uma nova provocação para entender que providências efetivas, concretas estão sendo adotadas, se já há uma identificação dos suspeitos, enfim, esse é um outro tema, mas acho importante registrar que a gente tem acompanhado isso e se coloca aberto para que a gente discuta essa temática daqui para frente em outros fóruns, tá? Ainda que a audiência pública não se destine propriamente a essa temática. Então, até ao fim da audiência, se os coletivos aqui presentes, principalmente os estudantes da USP aqui presentes, quiserem conversar um pouco com a gente sobre esse tema, a gente fica à disposição até para pensar em conjunto em ações, eventualmente até a realização de debates para a gente se fortalecer, né, em relação a esses debates, ver como é que a gente combate o machismo, o racismo, a homofobia, a transfobia dentro das universidades. Então, dito isso, eu vou passar então a palavra para o Bruno, correto? 5 minutos, tá? Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer nos nomes da doutora Isadora e do Vinícius pelo convite para essa audiência. Eu acho que eu estou aqui representando o Núcleo de Consciência Negra da Unicamp e a gente ficou bastante contente já desde a primeira tentativa de conversa da Defensoria, que, enfim, num primeiro momento não deu tão certo, mas a gente continua aberto a esse diálogo. Então fica aí também uma demonstração do nosso interesse, né? Para começar, eu gostaria de fazer um pequeno, breve histórico e já nesse início agradecer, em nome do Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, a participação intensiva dos movimentos negros e por educação, daí em especial a Educafro, que sempre esteve presente em todas as nossas conversas e desde a primeira audiência pública. Bom, como a gente já viu na exposição do professor José Alves, que representou a Unicamp, o sistema de ingresso da Unicamp ele é bastante diferente de praticamente todos os outros, né? Ele é bastante complexo e vem um pouco faz parte inclusive do próprio histórico da Unicamp, que desde 2003 tem o PAIS, né? A Unicamp sempre tenta se mostrar, do ponto de vista da inclusão, como uma universidade diferente, o que foi um problema durante esse último decênio, se a gente considerar que o debate de cotas não avançou nas estaduais paulistas,
porque falaram que a bonificação era melhor do que as cotas, né? E minha fala ela vai um pouco nesse sentido. Fraudes já existem na Unicamp. Se a gente pensar que o PAES, ele tem bonificação específica também para estudantes negros e estudantes indígenas, então já eu desconheço 72 estudantes indígenas se a gente olhar no histórico do PAES. 72 estudantes que se dizem indígenas, né, na entrada da Unicamp. Não conheço nenhum estudante da graduação. E eu faço parte do movimento social. E, enfim, os meus companheiros de movimento social também desconhecem a presença dessas pessoas. Então, as fraudes, elas já existem. As cotas, e talvez seja uma das maiores qualidades dessa ação afirmativa, é que ela expõe alguns problemas públicos que as pessoas dizem que não existem. O primeiro deles é o racismo, né? Eu acho que do ponto de vista da legislação e das políticas públicas, ela tem esse primeiro grande sentido. O segundo é que ela desmonta um pouco a estrutura de ingresso dessas universidades. Aí eu não estou falando só sobre graduação, estou falando também sobre pós-graduação. Aí a minha fala vai um pouco nesse sentido também. Então, a partir do momento que você coloca cotas num programa de pós-graduação, no edital de pós-graduação, você tem que pensar o processo. Então, processos em que os professores escolhiam os alunos pelo bem-querer, porque gostavam, ou que não era tão explícito os critérios, ou que a decisão se dava no momento da entrevista, e que todos os outros estudantes que concorriam não sabiam direito qual que era, por que não passou, quais eram as questões. As cotas, elas vêm para mostrar isso, né? Elas vêm, se a gente pensa numa política bem aplicada, você tem que ter os critérios bem definidos, você tem que ter uma amostra de como cada uma das fases foi avançando, e depois você tem que mostrar qual que é o resultado da política. Na Unicamp, especificamente, a gente começou, pelo Núcleo de Consciência Negra da Unicamp, também por conselho de alguns professores e colegas em uma rede de relações, especial, o professor Sidney Chalhoub, que agora está em Harvard, começando pela luta pelas cotas na pós-graduação. Era onde a gente tinha espaço, era na pós-graduação. Então, em 2015, a gente aprova cotas no IFISH, e depois no IEL, no Instituto de Economia, Instituto de Estudos da Linguagens, e a gente já observa fraudes nos programas de pós-graduação. Então, essa é uma primeira grande dificuldade. Eu não tenho tempo para demonstrar todas as outras questões, mas eu gostaria de pensar na coisa se a gente pensar nesse ingresso misto, né? Porque a USP, ela sempre veio a reboque da Unicamp do ponto de vista da inclusão, né? Se a gente pensar no PASUSP, no INCLUSP, o que isso significou, era também a reboque, uma coisa super rebaixada do que é o PAES. E agora a gente tem que talvez pensar em avançar. Daí, para finalizar, eu gostaria de demonstrar a disposição dos movimentos da Unicamp, dos movimentos pró-cotas, do movimento negro, de contribuir nesse debate, para fazer da política de cotas uma política que seja, em primeiro lugar, acompanhada, e que ela tenha uma banca de aferição. Então, eu acho pouco proveitoso a gente ter um processo complexo como o da Unicamp, e esse processo não usar da experiência das outras universidades. O PAES, ele ainda existe também pela decisão do movimento negro de falar, não, a gente pode, já que vocês são tão apaixonados pelo PAES, né, essa política quase anticotas, né, na sua origem, então vamos manter o PAES, mas vamos colocar cotas. A Unicamp começou com esse processo de bonificação, e ela se orgulha muito disso, né, ela fala em todos os espaços, e sempre falou em todos os espaços da bonificação, um pouco recusando a experiência nacional. Só que essa experiência nacional, ela urgiu a ponto da Unicamp não ter mais muito o que dizer. Então, a gente já tem uma experiência longa de cotas, mas a gente também tem uma experiência longa do debate sobre as fraudes. Então, a Unicamp, assim como a USP, que vai vir a reboque em algum momento também em relação à banca de aferição, eu acho que está na hora de também já se precaver em relação a isso. Então, já que não vai acontecer a banca de aferição no próximo ano, na Unicamp, movimento negro e movimento pró-cotas da universidade, de forma não institucional, garante, assim como os movimentos negros da USP, daí eu destaco também o movimento negro da USP Ribeirão, de fazer a fiscalização. Daí eu gostaria de registrar aqui a precariedade dessa fiscalização, que é o Estado que deveria fazer isso.
Daí minha última coisa que eu vou falar é em relação à fraude, né? A gente está debatendo fraude e isso é bastante complexo. A fraude de estudantes que fraudam a autodeclaração. Mas eu gostaria de expor a fraude do Estado e a fraude da instituição, quando ela promove uma inclusão que é uma inclusão perversa, quando é uma inclusão que não é acompanhada de permanência, quando é uma inclusão que não é acompanhada de combate à violência epistêmica, que foi muito bem falado aqui. Então, gostaria de falar isso e, para finalizar, só fazendo o gancho com a Isadora, há muito medo e receio na Unicamp, porque a Procuradoria-Geral da Unicamp, aí eu falo também na condição de estudante que lutou por cotas e que é processado nesse momento, ingressei no mestrado em primeiro lugar na classificação geral, mas também como optante, como estudante processado, porque a Universidade Estadual de Campinas, por meio da sua procuradoria, tem medo de ser processada. Então, se ela acha, se você foi assediado e você fizer a denúncia, a Unicamp não vai abrir um processo contra o assediador, ela vai ficar com medo de ser processada. Essa é a ação. Essa é a ação da Unicamp. Eu acho que é isso que tem... Esse é o grande problema também para a banca de aferição. Esse ano, assim como em 2016, quando os estudantes de pós-graduação, primeira unidade de pós-graduação do estado de São Paulo foi recebida por meio das cotas, né, os primeiros cotistas de pós-graduação, eles foram recebidos com mensagens: voltem para a senzala. Esse ano, aconteceu uma coisa única, que foi câmeras registrarem a ação de um indivíduo branco, ex-aluno, que foi nas paredes da biblioteca Antônio Cândido do Instituto de Estudos da Linguagem escrever mensagens: vai ter Columbine, fazendo uma associação direta ao massacre de estudantes nos Estados Unidos na década de 90, com suástica nazista e com mensagens de ameaças diretas às pessoas negras, isso de forma muito direta. Isso as câmeras registraram, isso é público. A própria Universidade Estadual de Campinas divulgou essas imagens. Como que a Universidade Estadual de Campinas registrou? Como vandalismo. Como que as delegacias agem em relação a essas denúncias? Como vandalismo, e não como racismo. E não como incitação ao ódio. E não como ameaça de morte. Então eu não sei, daí eu falo também em nome do movimento negro da universidade, como agir em relação a isso. Porque uma ameaça tão direta não tem resposta, a gente vai aguardar o quê? Obrigado, gente.